Olá! Então, essa semana foram iniciadas as vendas para o meu livro Cartas para o Invisível, que foi vencedor do prêmio Orgulho na Valentina. E esse prêmio ele chega como um divisor de águas ou de páginas, não só para a editora Valentina quanto para mim, mas também para a literatura. E eu digo isso porque é interessante que eu preciso realmente checar para ver se faz mesmo tão poucos anos que a gente quase não tinha literatura LGBTQIAP+, que gerasse identificação nas pessoas. E é perturbador também lembrar que, há menos de 3 anos, um certo prefeito mandou recolher da Bienal do Rio de Janeiro uma HQ que tinha um beijo gay na capa, não sem antes colocá-la em um saco preto, como acontece com os corpos de pessoas trans no país em que elas mais são assassinadas, o Brasil, caso reste alguma dúvida. Mas finalizamos junho, o mês de celebração do orgulho e também de valorização à população LGBTQIAP+. A literatura sozinha não é capaz de eliminar a violência, mas ela é uma ferramenta cultural importante para transformar o pensamento humano, através de narrativas e personagens que despertem identificação, empatia, representatividade e amadurecimento. Isso porque, solitário que é, o ato persistente de ler nos dá a oportunidade individual de reavaliar preconceitos e evitar crimes. Afinal de contas, LGBTfobia é crime. Portanto, quando se coloca luzes sobre temáticas que já foram silenciadas, disfarçadas, escondidas, o que se encontra já não é mais o silêncio e o receio, mas sim uma urgência de se expressar, seja através de romances, contos, poesias ou HQs. E o invisível, presente no título do livro, longe de ser um acaso, é uma referência a personagens que são colocados à margem, tanto no livro quanto na sociedade que o lê, em meio às suas interseções por saúde mental, afetividades, orientação sexual e identidades. E é nesse momento de iluminar as subjetividades que a editora Valentina coloca mais cores em sua estante, reconhecendo e fomentando uma literatura que coloca a diversidade como protagonista, pelas mãos de autores, obras e vivências LGBTQIAP+. É uma honra e uma responsabilidade muito grande iniciar esse novo horizonte no catálogo da editora Valentina, representando um pouco dos anseios de tantos autores e autoras que estão à espreita de uma oportunidade literária. Não desistam. Aliás, isso me remete a um momento do livro em que um personagem diz assim: tenho a sensação do extraordinário. E ele não estava se referindo a uma experiência, a uma ação ou a alguém. Era, na verdade, uma declaração de amor que ele estava fazendo a um monte de palavras que estavam sendo formadas para contar uma história bem diante dos olhos dele. E essa foi a forma que eu encontrei de agradecer pelo que eu pude experimentar nessa escrita e também a minha reverência à literatura. E essa também foi uma forma que eu encontrei de propor reflexões a partir de um livro no qual, através das palavras, dois amigos de infância se reencontram, já adultos, e refletem sobre os olhares que os silenciaram, mas também sobre os sorrisos que podem despertá-los. Esdras, o protagonista da história, é movido por sentimentos como fraternidade, empatia, e ele topa o desafio de entregar as cartas de despedida de Lélio, um amigo de infância distante. E aí a amizade entre os dois, através das palavras, nos convida a conhecer dois caminhos que se cruzaram das formas mais inesperadas. Bom, Cartas para o Invisível foi escrito para valorizar exatamente o que os personagens têm a falar. E Esdras, assim como nós, ele sabe que ele vai chegar em algum lugar, mas ele se torna um andarilho muito mais pelos destinatários desconhecidos que o aguardam no caminho do que pelo destino que ele desconhece. Sua única pressa, ainda que duvide, é a de existir e de viver. Então é isso, Cartas para o Invisível já está disponível na pré-venda tanto no site da editora Valentina quanto em outras plataformas.